Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Siqueira, estou com vocês mais uma vez aqui no nosso IPDH Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a importância da educação financeira nas escolas. E para isso trouxemos dois convidados que são experts no assunto e vão contribuir bastante. Sejam muito bem-vindos, Cláudia Marcos e Felipe Távora. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada aí pelo convite já. Obrigado pelo convite, as edições PDH e Eduardo, obrigado aí pelo convite. Que bom, a gente que fica muito feliz de ter vocês aqui. Vou começar a apresentar a nossa turma. Cláudia Marcos, vou dar uma pescada aqui, porque é bastante coisa. É formada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Atua ainda como psicopedagoga, consultora educacional e formadora nas redes pública e privada de educação. É também autora de livros didáticos e literários para educação infantil e ensino fundamental. Felipe Távora é mestre em Ciências Sociais aplicada pela Universidade de Salamanca, na Espanha, graduado em Ciências Econômicas e possui MBA em Finanças. Atua como professor, tutor no ensino superior e como consultor de negócios para empresas privadas. Então, a gente tem aqui gente da pedagogia, gente das finanças e junto a gente constrói aquilo que a gente acredita para a educação financeira. Certo, turma? Então, vou começar já com a pergunta-chave para nosso querido público. O que é educação financeira propriamente dita, Peter? A Peter é como a gente chama carinhosamente, né? Se eu vou falar aqui, aceitem. Fiquem à Fiquem à vontade para vontade. chamar. Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Porque ela é muito ampla e, ao mesmo tempo, ela reflete muito do que está no dia a dia de todo mundo. Primeiro, é importante falar que a educação financeira ela é importante para todas as pessoas, né? Afinal, todo mundo, praticamente todas as sociedades no mundo inteiro, vão lidar com dinheiro, né? Com o uso do dinheiro das suas diferentes formas. Então, conhecer a educação financeira ela é importante para todo mundo. E o que é educação financeira, né? A educação financeira ela é um processo de conhecimento e autoconhecimento da forma com que você lida com os recursos e com o dinheiro, tá? Então, a importância de você conhecer esse tema é você construir melhores comportamentos e melhores maneiras de conviver e de lidar com o dinheiro e com o futuro, especialmente, né? Então, é um processo, objetivamente, de construção de um comportamento, de, de uma metodologia de como se lidar com o dinheiro e de como pensar no futuro, e construir um futuro mais sustentável e melhor para você, para sua família, para a comunidade, para um todo. É. Não é restrito. Incrivelmente é um tema que faz muito parte do nosso dia a dia, mas, por exemplo, na minha educação, eu não estudei educação financeira na escola, né? Mas eu vejo que a cada vez mais esse assunto tem se tornado mais comum nas escolas, no meio social. Apesar de haver ainda muitos desafios. Para vocês terem uma ideia, compartilho com vocês também, na última edição do PISA, que foi em 2022, o Brasil ficou em 19º lugar. Ah, mas 19º lugar de 21 países, né? 21 países foram estudados. Foram estudados e o Brasil ficou lá na lanterna. Eu pergunto para vocês qual é os principais desafios de trabalhar o tema hoje em dia nas escolas. Sim, então, boa Fique à tarde, né? vontade, tá? Agradecendo isso novamente o convite. E eu, como pedagoga, né, aí realmente precisaremos, assim, dessa ajuda dos economistas. E a minha parte é exatamente essa, né? Como trabalhar um tema que sempre foi tabu, né, nas famílias, na escola, porque a gente não fala sobre dinheiro, Uhum. porque dinheiro traz aquela ideia de problema, né? A nossa população brasileira é uma das mais endividadas, né? Então, o Brasil ele tem assim mais da metade da população com dívidas. E como trabalhar isso com as crianças? Como trabalhar isso em casa? Então, a forma que nós pensamos foi de trazer histórias, né? Como a gente vai daqui a Uhum. pouco falar, para que seja lúdico, né? Então, a gente vai falar de um tema que é tão difícil e tão complicado para crianças e tão necessário, né? É como o Felipe falou. Dinheiro a gente precisa para tudo. Então, por que que nós sobrevivemos? Porque tem oxigênio.
Porque água a gente também precisa para sobreviver. E recursos financeiros a gente precisa para sobreviver, né? Ou do Estado, ou privado, ou de alguém. E aí isso não se fala nas escolas, algo tão básico, né? E eu preciso o quê? Saber administrar esses recursos financeiros para que eu possa ter, também, como o Felipe falou, um futuro melhor, né? Então, se a gente quer um país melhor, a gente precisa falar sobre isso, trazer cada vez mais esse tema para as escolas, serem multiplicadores para a família, né? E aí sim a gente vai ter algo palpável e realmente de recursos. Eu estava vendo hoje um relatório do analfabetismo funcional. Sim. Aumentou na fase de crianças e jovens, né? Então tem aumentado. Então, mais jovens no ensino médio têm saído da escola, então ele nem tem recebido a educação formal, que deveria ser uma educação integral, né? Com todos os temas, educação climática, educação financeira e educação e alfabetização, na verdade, dele saber ler e interpretar um texto. Então, o que está faltando para que a gente possa realmente colocar a educação financeira de modo formal nas escolas? Um tema tão importante. Uhum. Você ia falar alguma coisa? É só complementar, né? Eu acho que dentro dos desafios, e aí a gente pode falar um pouco de material, né? Didático, material escolar, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio que é do material, de ter material de qualidade e formação para os professores conseguirem aplicar bem esse material, né? Acho que parte também desse pressuposto de que hoje a gente já consegue ver materiais desenvolvidos para o tema. Há anos atrás não tinha, né? E Uhum. isso ajuda muito, né? No nosso caso, a nossa solução, ela tem formação também incluída, tem outros materiais, tem livros de apoio didático, enfim, uma série de materiais que ajudam dentro do ecossistema escolar que esse tema se torne um pouco mais próximo das realidades, né? Uhum. Porque acho que o grande desafio daqui é a gente, não é aquele, às vezes as crianças mais rebeldes perguntam, né? Ah, o que é que eu vou fazer com trigonometria? Sim, Mas o que é que aqui é aplicável, né? Aqui sim. você vai usar mais cedo ou mais tarde. Você usa por mais que você nunca tenha naturalmente mexido com isso, né? Então, acho que o grande desafio é realmente trabalhar materiais bons, formar bem os professores e construir uma rotina de engajamento dos alunos sobre o tema, né? E você fala um negócio que você pode até não usar as noções de educação financeira, de economia, de finanças, etc., mas ele influencia, né? Inclusive, nessa pesquisa do PISA, ele fala que a quantidade de famílias que melhoraram suas finanças aumentou. Aumentou muito por conta do letramento daquelas crianças. A gente tem uma taxa muito baixa ainda, Isso, mas aquele pouquinho que está realmente entendendo que está fazendo a diferença na sua família. isso. Você falou de levar para as escolas, e hoje em dia a educação financeira não é uma matéria, não é uma disciplina, não é algo que Exatamente. precisa estar lá, ou que está lá. Isso. E por isso que existe um projeto de lei, que é o 2747, que institui a educação financeira como disciplina obrigatória nas escolas públicas e privadas. Esse projeto está no Congresso, ainda não foi aprovado, ainda está em tramitação. Considerando que ele seja aprovado já já, vocês acreditam que as escolas como um todo e os professores estariam preparados para lidar com esse tema do dia para a noite? Então, hoje, pela BNCC, a educação financeira é um tema transversal, né? Que pode Isso. ser trabalhado em algumas disciplinas, como matemática, história e português. Né? Então, fica muito a cargo da escola, do coordenador ou do município de como vai ser trabalhado esse tema. Então, acaba complicando, é um desafio também, porque o pai, a família, ela pode perguntar como é que está sendo trabalhada a educação financeira, né? Tem uma vez na semana, duas vezes, né? Qual é o professor que está trabalhando? Então, não tem algo sistematizado. Com certeza, sendo uma disciplina obrigatória, haverá um planejamento mais sistemático, onde a família também ela pode receber maiores informações e orientações, inclusive também sobre material, né?
qual é o material que o professor vai utilizar. Eu digo assim, eu acho que vai depender muito de cada professor e da sensibilização de cada um ao tema. Então, a gente tem projetos maravilhosos, a gente não pode generalizar, não é? Tem educadores que, assim, fazem milagres, né? Verdadeiros milagres com aquela turma, e aí porque ele gosta do tema e ele vai realmente se identificar e vai querer fazer. Então, no Brasil, hoje, com também o nosso material, a gente vê algumas iniciativas maravilhosas. Quando a gente recebe o material, como autor, a gente fica assim, com o coração aliviado, né? Que realmente tem muita gente boa ainda fazendo. Mas que é um desafio, porque, como você falou, você não teve educação financeira, eu não tive. Uhum. Não sei se o Felipe mais novo, né, chegou até alguma coisa. Aí, Felipe não é mais novo que eu, não, viu? olha aí, então, eu já sou de uma outra geração e realmente a gente vê a necessidade, porque a gente começa a pensar, né? Então, um dos desafios é isso. Por exemplo, a gente vai ter um comportamento mais consciente em relação ao que a gente ganha. Então, quando a gente pesquisa, a gente vê que não é o tanto que você ganha. Porque às vezes é isso, né? Ah, eu não ganho muito, não vou nem pensar, porque não vai dar. Sim, Dá, sim. né? Mudando comportamentos, tendo uma consciência maior sobre consumo também, um consumo consciente. Então, aí vai tudo. Eu acho que o professor ele vai precisar, sim, de informação, de material e de ajuda. Eu sempre digo nas palestras, professor, você não é só. Então, ele vai ter que ter toda uma rede, inclusive de iniciativas públicas, né? Eu acho que, assim, todo mundo, para que o Brasil, daqui a pouco, seja, assim, um Brasil melhor, né? A população melhor. Se a criança, ela recebe uma boa alimentação, ela vai estar nutrida. Um aluno nutrido, né, sem fome, ele vai aprender melhor. Aprendendo melhor, ele vai ser um aluno e vai trazer também, contribuir para um país melhor. Então, acho que a educação financeira é básico, é pensar como uma matéria básica que deve estar, sim, junto à matemática, junto à história, junto à geografia, todas as outras disciplinas. Você, eu vou até pular aqui o meu roteiro, porque você já trouxe um ponto importante na discussão que fala dessa interdisciplinaridade da educação financeira, né? E aí eu pergunto de que forma ela é trabalhada pelos professores? Quando você fala de história, de matemática, de português, leitura de relatório, na história, a história da moeda, Isso. Eu como é posso que dar isso é na prática? algumas sugestões e acho que o Felipe vai trazer mais na parte técnica, né? Ele vai trabalhar no dia a dia. Então, quando ele pode ali dramatizar ou trazer uma vendinha para a sala de aula com as crianças menores do fundamental, ele vai ali, ele trabalhar, né? Poupança. Então, ele pode mostrar dois produtos que fica mais em conta, né? Um valor menor do que ele comprar um. Então, a criança ela vai ali aprendendo como é que ela pode, e na vida dela, que ela vê isso em casa, né? Ela, como é que ela pode fazer para aquele recurso financeiro que ela tem, ou na família que ela tem, possa render mais e até fazer uma reserva, que é isso que a gente também quer, né? Que ó, as pesquisas, o que que elas indicam? Que o endividamento, às vezes, vem numa situação de emergência. Porque a gente não Sim. pensa naquela reserva. Então, uma pessoa adoece, ou perde o emprego, ou alguma coisa, e aí ele vai se endividar por conta disso. Então, uma atividade de mercadinho, uma atividade que ele possa trazer uma conta de luz, uma conta de água, ele vai ver também quanto que ele está gastando ali, quanto a família dele está gastando. Então, eu posso, às vezes, demorar menos no banho, né? Trazer ali, apagar as luzes todas, né? Então, trazer essa educação também de casa. Então, há muitos recursos que a gente pode trabalhar, mas trazendo atividades do dia a dia. E aí, E só complementando, quando a gente fala de conteúdos pedagógicos propriamente ditos, a gente tem muitas coisas importantes, né? Por exemplo, dentro da matemática, a gente pode trabalhar algumas operações matemáticas, álgebra, por exemplo, né? Trabalhar porcentagem, trabalhar potência, né? Trabalhar raiz quadrada, por exemplo, e outras operações mais simples, né? Como somar, subtrair, multiplicar, dividir. Essas operações, elas são operações relevantes, que é o mais óbvio, né? A gente vincular a educação financeira com matemática financeira, já vem um pouco disso diretamente na cabeça. Mas existem outras possibilidades. A gente pode trabalhar, por exemplo, com geografia, quando a gente trata de câmbio, e vários países ali que precisam trocar a moeda e não necessariamente eles têm uma moeda igual, né? E aí a gente vincula matemática com geografia, né? O euro, o dólar, né? O peso,
o real, como é que a gente faz essa conta, por que cada um tem sua moeda, vincula o euro ao bloco, ao continente europeu, por exemplo, que não é uma moeda, né, em um lugar só, não é uma moeda em um país só, é uma moeda que é basicamente na zona do euro ali na Europa. Sustentabilidade também, né? Exatamente. Como é que a Paciência, gente né? vai poupar os recursos naturais, né? E aí também trazer essa consciência, né, de consumo. Por que consumir tanto? E aí traz também uma dificuldade, né, na questão da poluição mesmo, geral, né? Com tanta coisa do plástico, do tecido. Então, trazer também essa ideia de reutilizar, de reciclar, isso tudo também faz parte da educação financeira. Dentro do universo financeiro tem muitos termos, conceitos que estão no nosso dia a dia, mas são complexos até para muitos adultos, né? Como juros, aplicações, impostos, etc. Então, dessa forma, vocês conseguem simplificar esses temas de uma maneira que as crianças entendam, Exatamente. né? Funciona mais ou menos Sim, desse jeito. a grande lógica é exatamente essa, né? A gente tentar mostrar que todo dia na nossa vida vai ter Isso. finanças acontecendo, né? Quando você olha hoje em dia, toda hora você está assistindo um podcast, talvez, no YouTube, o nosso podcast, em algum momento, se você não estiver pagando, vai aparecer lá uma propaganda. Sim. Compre uma máquina de lavar em 10 vezes sem juros. O que é que está por trás desses 10 vezes sem juros, né? Então, no dia a dia, a gente convive com isso diariamente, até porque hoje a gente tem ali ferramentas da tecnologia que nos chamam toda hora para consumir e Consumir. comprar, né? Então, se a gente não tiver organizado mentalmente, organizado financeiramente e bem planejado, que é o grande desafio da educação financeira, é o planejamento, a organização, a gente vai sofrer um pouco mais, né? Vai ter mais dificuldade no longo prazo, né? Então, assim, a gente tem que observar que no nosso dia a dia, a Cláudia falou aqui de sustentabilidade. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, né? Eu posso, eventualmente, existe algumas empresas que dão desconto se você coleta garrafa de plástica mesmo. Ou devolver a Sim. Eu embalagem. devolvo a embalagem, se você devolve a embalagem, você ganha desconto em produto. A própria compra por refil sai mais barato que comprar o produto Exato. novamente, né? Caixa de maionese, de ketchup, essas coisas. Isso. Então tem esses comportamentos todos que a sociedade ela precisa encontrar um caminho interessante, né? A gente só vai por meio da educação, né? Se a E gente... essa ideia, eu acho que da educação financeira estar distante, né, dos alunos, distante da família, é muito engraçado isso, né? Porque a gente passou. Aí, qual a ideia? Por que que eu tenho que estudar educação financeira, né? Então, nas formações, o professor ainda também há esse estranhamento. Como é que eu vou ensinar educação financeira, né? Eu não sou economista, eu não sou Sim, professor de matemática. E aí, como é que eu trago isso? E quando a gente começa a falar sobre o dia a dia, sobre coisas que ele já faz em casa, e ele passa por isso, começa a clarear. Ah, eu posso, né, trazer esse assunto para a minha sala de aula, trazer esse assunto para a família de uma forma mais tranquila e começar a conversar, né? A gente pesquisando também, eu vi sobre gastos fantasmas. O que que é o gasto fantasma? Que eu entendi, depois o Felipe ele pode complementar melhor. Por exemplo, eu coloco ali no meu orçamento que uma vez na semana ou uma vez no mês, dependendo do que, né, da minha possibilidade, eu vá ao cinema. Então, eu calculo o ingresso. Vamos lá, R$ 20 cada ingresso dá 40. Eu e a minha esposa, né, o meu esposo, o meu marido. E aí vamos dois. Só que não vai ser R$ 40. Porque o que que você tem que tem o colocar? estacionamento, tem o Uber, tem a Gasolina, pipoca, tem tudo. estacionamento, a pipoca. Então, desses 40 já vai para uns 100, R$ 120, né? E ali fala, meu Deus, mas onde foi o meu salário? Então, essa consciência, a gente sabendo esses termos, né? Como de porcentagem, né? De juros, exatamente esses gastos fantasmas, a gente começa a se organizar melhor e ter um novo comportamento. Então, se a criança ela começa a ter essa linguagem desde cedo,
Quando ela formar um cidadão, né, um adulto, ele vai estar mais consciente. Eu acho muito mais fácil do que eu, depois de adulta, ou um adulto já começar a pensar nisso. Não que não possa haver essa mudança de comportamento, né? Mas eu acho que a gente falar com a criança, tudo ela absorve e faz de forma natural. E ela é um multiplicador super importante para a família. Eu estive com vocês em outra ocasião falando sobre esse material. Eu lembro de uma fala do Pedro que eu achei muito bacana, que você falou que a educação financeira não é só sobre matemática, né? É sobre comportamento, sobre psicologia, sobre outras coisas. Então a gente também tem que criar Exatamente. consciência de si. E eu me incluo também nessa, né? Acho que todo mundo de onde, Exato. até onde é que a gente pode ir, né? O gasto é bom, mas até quando? Até É. quanto? Tem aquela que tá na moda, falar assim, se tem preço, tem como. Nem sempre tem como. É. Esse ponto é muito importante, sabe, Eduardo? Porque, na verdade, nós estamos condicionados a achar que o que tem na conta, né, Uhum. é para gastar, porque a gente está acostumado com isso. 99% das famílias, literalmente, mais de 90% das famílias, certamente, vivem com orçamento ajustado, né? Mais de 70% das famílias brasileiras, elas estão endividadas, né, com valores muito difíceis de caber, de se encaixar no orçamento. Então, a grande ideia aqui é que a gente consiga fortalecer com base na educação financeira comportamentos interessantes, né? Comportamentos, vou chamar de comportamentos vencedores. São comportamentos que buscam o longo prazo, que buscam que não se dispersam muito fortemente com a renda de curtíssimo prazo, com o jogo do tigrinho, por exemplo, né? Uhum. Com as bets esportivas, que não para mim, isso aí são grandes distrações que só atrapalham no longo prazo. Na estatística, você vai sair perdendo. Alguém vai ganhar mais do que você, estatisticamente. Por que que você vai ser o sorteado se você vai ficar ali repetidamente fazendo aquele jogo ou fazendo aquele conjunto de trabalho, né? Conjunto de aplicações nas bets, que eu não sei nem como é que fala direito, porque eu não gosto, né, de jogar nem de me envolver. Só gosto de criticar mesmo, porque eu acho que isso não traz para a sociedade Frutos. e principalmente para os jovens que estão envolvidos já e para pessoas, né, não Vulneráveis. traz mais vulnerabilidade do que benefício. Tem um dado preocupante, né? Porque diz que uma parte do Bolsa Família está sendo Está sendo usado direcionado. para usar, né, nesses jogos, né? Então, isso, muito mais que a gente falar de matemática também, além da matemática, é de controle de emoção. Então, ali, às vezes, você gasta por impulso, às vezes você gasta por algo, né? Há uma insatisfação e você quer se compensar. Então, o que que a educação financeira traz? É atrasar aquela satisfação imediata e pensar no futuro, né? Então, eu vou gastar agora, mas se eu esperar um pouco mais, se eu poupar um pouco mais, como é que vai ser, né? Então, tem até um documentário muito interessante que é o teste do marshmallow. Né? Então, assim, traz na internet, você consegue achar fácil. Então, você dá o marshmallow para uma criança e pede para ela esperar ali 5 minutinhos. Se ela esperar e não consumir aquele marshmallow, imediatamente ela ganha dois. Então, foi visto que as crianças que conseguiram esperar e ganhar os dois marshmallows tiveram uma vida maior de realizações. Então, é algo que é importante também a gente se conhecer. Será que eu consigo esperar ou eu já quero ali rápido? E os nossos jovens também têm isso, né? Eu acho que essa geração quer tudo muito rápido também. Então, a Sim. gente precisa saber. E a educação financeira, se tiver mais recursos, tudo melhora. Então, ele vai poder também ter mais anos na escola, né? Então, iniciativas, eu sempre volto a dizer, eu acho que a gente, o professor e a gente, como autor, não pode estar sozinho. Eu acho que iniciativas mesmo, públicas, e de incentivo, de colocar isso nas escolas para as nossas crianças, junto com a alfabetização, junto com a leitura e escrita, junto com a matemática, vai ser fundamental. E por falar em iniciativa, uma das iniciativas da editora, das edições IPDH, de trabalhar isso, foi construindo essa coleção, que é a coleção Pensar Grande, Educação Financeira, Liderança e Empreendedorismo, que é voltada justamente para o trabalho com o tema, né? Eu estou falando aqui a missa para o padre, que a professora Cláudia e o professor Felipe são os autores, juntamente com os professores Sábio Figueiredo, Daniel Victor Aguiar e Messia Figueiredo,
aqui representado por esses dois. Muito bem. E o nome já é muito bacana, né? Coleção Pensar Grande. O que que está por trás desse nome? Eu queria falar assim que dentro Depois eu falo. do contexto, esse material foi escrito ali, foi iniciado logo na pandemia, né? É um pouco antes, e foi concluído ali também, a gente fez adaptações, e vai fazer novas adaptações, evolução do material. Mas é importante que dentro daquele contexto, a gente não via muito horizonte, né? Sim. O que é que vai ser da sociedade daqui para frente? Todo mundo em casa, todo mundo com medo de perder seu emprego, todo mundo com medo de não ter o que fazer no outro dia. E de E fato mudou muito, mudou né? muito. Existe o pré e o pós-pandemia. Então, a gente, dentro daquele contexto, a gente pensou, cara, o que é que a gente pode construir que fique por mais tempo e que não seja, não que premie o desejo de crescer no longo prazo, né? De ter um futuro melhor. Então a gente pensou nessa coleção, né? Que fosse algo que fosse regado, né? A planta não cresce sem você não regar, né? De regar a plantinha para ela conseguir crescer ali e dar frutos. Então essa é a grande ideia, né? Que a gente consiga pensar em conjunto, né? Envolvendo famílias, aluno e a comunidade para trazer benefícios para mais pessoas, o máximo de pessoas possíveis ali, tá? Então, o contexto, ele é muito importante para construir uma sociedade mais forte e mais vencedora, né? Com interesse aí de compartilhar uma vida mais próspera, né? Porque é importante lembrar que a maior parte desse material é utilizado por famílias da escola pública, Sim. né? Então, como é que a gente não pode deixar que eles tenham esse acesso a esse conteúdo? Pelo contrário, a gente tem que fazer com que eles tenham mais e mais acesso a esse conteúdo e que tenham muita coragem de enfrentar esses desafios, né, com base no material que vai do conhecer até o aplicar, o sonhar, né? A gente, no final do material, tem o sonho alto. É Sim. onde você coloca os seus sonhos ali. E aí é por isso que a gente fala, né? Pensar grande, sonhar alto. É importante. Tem uma frase muito legal, né? Sonhar grande, Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o sonhar mesmo pequeno dá o mesmo trabalho. Isso que eu ia trabalho. falar. O pensar grande, para mim, é assim. E isso também a gente fala muito com os professores, né? É, você, às vezes, é assim, olha, eu nasci com uma condição mais de vulnerabilidade. Então, eu vou nascer pobre. Eu vou ser sempre pobre, né? Não, eu nasci assim, vou ser sempre assim. É aquela coisa. Gabriela, síndrome de Não, né? Gabriela, né? Então, você realmente, se você se organizar, hoje a gente fala para professores, ele fala, ah, mas o meu salário é muito, muito baixo, né? Porque a gente sabe que as professor, eh, médico e segurança, né? A saúde, educação e segurança são três pontos críticos, né, no Brasil. Então, mas a gente fala assim, quando a pessoa quer e tem iniciativa, na pandemia, inclusive, muitos professores viraram empreendedores. Né? Foram para a internet, conseguiram conquistar assim, né, um público grande, fizeram a diferença com criatividade. Então, todo mundo tem essa capacidade. Então, a gente traz isso, vamos pensar grande, né? E se mais pessoas tiverem recursos financeiros maiores, melhor, né? Porque a gente tem as crenças negativas. O que é? Ah, ter dinheiro não é bom, muito dinheiro dá muito problema, Uhum. né? Quem tem muito dinheiro não é honesto. Então, são crenças que a gente ouve, às vezes desde casa e desde pequeno, que aí a gente, então eu não seguro o dinheiro. Dinheiro é ruim, então eu vou aqui gastar. Então, a gente começa a pensar nisso que você falou, na parte da psicologia, na parte de comportamental, na parte da matemática, para melhorar esse consumo, né? E essa questão mais consciente, né? Como é que eu reajo, né, ao meu salário, ao meu ganho, ao meu gasto. Então, isso daí vai envolver muitas coisas. Eu adoro esse nome, o Pensar Grande, e aí eu acho que a gente também tem ajudado muitos professores, educadores e crianças a pensar e a realizar sonhos, como a gente vai daqui a pouco falar sobre o sonho da Para quem não conhece, a coleção é dividida em livros didáticos e livros literários, né? Como a Cláudia bem citou. Ela é composta por um livro do aluno, com um livro do professor, um guia com orientações e 4 livros de literatura
livro mais atividade, livro mais atividade. Queria começar falando do livro didático, que eu acho muito interessante, que ele começa com um recorte histórico sobre a história do dinheiro, de onde nasceu o dinheiro, né? Que muita criança tem essa dúvida, por que dinheiro, por que salário, de onde foi isso? E ele finaliza que, como o Peter já adiantou, com a construção do sonhar grande, né? Do pensar grande, da realização dos sonhos. Eu conheço esse material, vi que existe realmente um storytelling aí, uma linha de raciocínio, um pensamento. Eu queria entender que vocês explicassem pra gente como é que esse pensamento foi construído, todo esse conceito, por que essa estrutura tão bem bacana, tão bem realizada. Pronto. Pode falar, Petra, eu falo dos paradidáticos. Certo. Sobre o livro didático, a gente pensou em incluir temas que fossem relevantes para todo mundo, né? Sempre que tocassem ali o coração de todo mundo e aguçasse também a curiosidade e também tivesse um alto engajamento, né? Um alto nível de participação, se possível, né? Porque nem todos os pais e Isso. familiares são disponíveis, mas se possível, que eles pudessem envolver as pessoas, né? Então, a gente pensou nisso, né? Olha, vamos contar um pouquinho sobre dinheiro, né? Como é que surgiu o dinheiro? Por que que surgiu o dinheiro? Como é que funcionava antes? Porque a gente via na história ali, no Brasil antes, as comunidades viviam no escambo, né? Um pescava, outro fazia comida, né? Um pescava, outro colhia maçã, trocava, né? Então, Isso. dando um exemplo aqui ilustrativo. Mas aí lá na frente, a gente foi construindo, né? O que é o gasto, o que é algo que tem valor, algo que tem preço. Que aí, ao longo disso, a gente vai mostrando várias formas de envolvimento das pessoas com o dinheiro, né? E várias formas de construir um comportamento, porque eu preciso construir bases mais sólidas, né? Então, eu preciso mostrar, por exemplo, que tem coisas que não se compram, né? Então, a gente traz a Sim. música dos Beatles lá, né? Não se compra o amor, também tem dinheiro na mão é vendaval, tem muitas músicas que se envolvem dentro desse tema e a gente nem percebe, mas que são realidades muito fortes, né? E dentro dessa literatura é muito legal, por exemplo, dentro da música, né? A gente consegue trazer um pouco mais de proximidade com as pessoas, né? Então, por exemplo, nesse capítulo que tem a música do Beatles, né? A gente traz as definições de valor e preço, por exemplo, né? Porque entender o que tem valor, entender o que tem custo são coisas diferentes, né? Você precisa entender. Olha, valor significa algo Afetivo, afetivo, faça algo que diferença. tem importância real, Isso. né? E preço normalmente é algo que eu consigo trocar, né? Comprar e que o dinheiro naturalmente vai comprar, né? O valor de uma experiência é diferente do valor de uma roupa, né? Ainda mais dentro de contextos específicos. Cada um tem a forma de enxergar a vida de maneira diferente. Por isso que é importante trazer isso. E lá no final, e também passamos, né, pela lógica de construção de orçamento, que aí é dentro do planejamento e organização. Então, é um pouco disso, né? Planejar e organizar, anotar, registrar, mostrando como fazer isso, dentro de um orçamento pessoal. E no final, tentamos construir um sonho. E sonho, a gente acha que não, mas sonho também vai precisar envolver recursos financeiros. Sim. Se eu quero montar um negócio, eu vou precisar de investimento. Se eu quero viajar, eu vou precisar de dinheiro. Se eu quero me mudar, vou precisar de dinheiro. Comprar a casa própria, né, que é o sonho, eu vou precisar de dinheiro, vou precisar de financiamento bancário. Então, assim, esse foi o grande mote, né? A gente construir um, um storytelling, como você falou, muito voltado para o engajamento e o envolvimento de não só o aluno, mas do professor, o aluno e as famílias, né? E aí, Claudinha, a literatura foi uma das peças escolhidas para compor toda essa coleção, Isso, né? E eu queria entender também, né, para que a turma também isso. entenda, por quais razão ela também foi escolhida para isso, como essa ferramenta. Pronto. Então, como pedagogas, né,
eu e Mércia ficamos com essa missão de como falar de educação financeira para crianças pequenas. Então, o Mistério do Cofre do Onofre, ele é direcionado mais às séries iniciais e o Sonho da Turma a quarto e quinto ano, né? Isso. E o Mistério do Cofre do Onofre, ele traz uma história muito interessante, que é de um menino, o Onofre, que ele é uma criança diferente das outras, né? Enquanto as outras levam brinquedos para a sala de aula, ele levava sempre um cofrinho. E aí criou-se uma curiosidade. Então, aquela criança que lê ali de 8 anos, de 9 anos, eu conheço um amigo desse jeito, que ele é diferente. Se a gente deixar a criança livre com a criatividade que ela tem, ela traz muitas soluções para a gente, né? E o caso do Onofre é esse. Então, o que que ele traz ali naquele cofrinho, né? Então, criou-se isso e ele falava que guardava mais do que moedas. Aí é que todo mundo fica curioso mesmo. Mais do que moedas, o que que ele vai fazer, né? E ao final, já dando aqui um spoilerzinho, ele guarda papeizinhos com ideias para o futuro. Então, ele já tem isso, é uma criança que ela pensa, né? Como é que ela pode melhorar o mundo através, né, desses recursos financeiros e recursos, né, como o Felipe falou, né? O amor, será que eu consigo comprar amor, né? Ou eu tenho que Uhum. ser legal com os meus amigos, né? Ter ali uma relação de afetividade, de amizade. Então, ele vai trazer esses conceitos, né? Muito do que o Felipe falou agora, de valor, de preço, né? Sim. Então, o que que não tem preço? Então, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser honesto, né? Então, eu tenho que trazer esses valores junto da minha turma e com os menores. E aí sim, também tem um cofrinho onde as crianças vão poder fazer um projeto junto com os professores de guardar ali algum recurso financeiro para que eles possam realizar um sonho, um passeio, ou então uma tarde de picolé, uma tarde de pipoca. E aí ele vê pô, a recompensa, né? De eu conseguir ali guardar a mesada, talvez de 5, 10 reais ali, não sei, o professor ele vai poder, né? A gente recebe muitos projetos legais de professores e de salas que estão fazendo e dando muito certo. E eles veem a recompensa, né? Então, é trabalhado no dia a dia. E o sonho da turma já é uma professora Olga, como várias professoras aí pelo nosso Brasil, que ela quer fazer algo pelos alunos. E ela começa a perceber uma conversa sobre ali, sobre dinheiro, de onde vem o dinheiro, como é o teu pai ganha, o outro não ganha. A gente tem isso sempre em salas de aula, né? E ela resolve fazer um projeto completo, do início ao final do ano, falando sobre dinheiro, e aí eles também escolhem algo para realizar no final do ano, um sonho. E ela faz uma árvore ali de sonhos, e o que que eles querem? É passear, fazer um passeio durante o dia todo. Então, ela vai fazer muitos projetos e envolve a comunidade escolar toda e envolve a família. Então, ela vai fazer feirinha, ela vai fazer exposição, vai trazer pessoas para falar numa palestra sobre educação financeira para aqueles alunos. Então, uma sala é capaz de contagiar a escola inteira com vários projetos legais e a escola também, que adotar, ela pode fazer, e estão fazendo, viu? Assim, bem concretamente, todos esses projetos, assim, e dando esse retorno para a gente e para a comunidade escolar. Considerando que hoje a educação, como a gente falou mais cedo, a educação financeira não está na grade curricular obrigatória, né? Não é uma disciplina. Mas assim, mesmo assim, muitos municípios utilizam essa coleção e ela é bem E quista, o já pessoal adora. parabenizo, viu? E já parabenizo, assim, os gestores que têm essa visão, né, de trabalhar isso o quanto antes, porque está trazendo melhoras para o município, né? Então, Isso. a gente já parabeniza e fica muito feliz com essas iniciativas. E agora falando com quem ainda não conhece, ou com quem quer conhecer e tem interesse em utilizar esses materiais, como é que eles podem, tanto os livros didáticos quanto os literários, como é que eles podem ser utilizados no dia a dia da sala de aula, lá durante a semana letiva? Bom, primeiro esse material ele pode ser o didático e o paradidático, ele vai ser incluído dentro da grade de uma disciplina, né? Como vocês falaram, a gente não tem ainda formalmente a definição de onde aplicar, como aplicar, a carga horária específica, mas o material a gente considera, né, o didático uma vez por semana, dentro da matemática, ou da história, que são os caminhos mais óbvios, mas principalmente dentro da matemática, onde está sendo mais aplicado, Uhum. e naturalmente ali 1 hora por semana, né? E quem quiser ter acesso e conhecer um pouco mais,
Acho que tem toda a editora à disposição e a gente também, né? A gente naturalmente, como autor e como entusiasta do tema, a gente se envolve muito em tudo que está envolvido aqui, né? Então, assim, nas formações a gente vai, sempre vai, né? Na, na, na construção do material em si. Quando alguém vai fazer uma formação, a gente ajuda no material. Sim. Então, acho que é essa forma, né? E o mais importante disso aqui é que isso não fique restrito à sala de aula, que isso traga liberdade também para o professor vivenciar outros ambientes. Uhum. Vivenciar o ambiente do sonho e vivenciar o ambiente da comunidade, porque a gente não vive, né? O ser humano ele vive sempre é uma sociedade, né? Então a gente precisa compartilhar tudo que a gente vem aprendendo aqui e o aluno levar para casa para começar a levantar a curiosidade das famílias, né? Quem usa a educação financeira logo jovem tem mais conhecimento sobre dinheiro e as famílias também mudam a sua visão sobre Sim. dinheiro, né? Tem algumas pesquisas, eu não lembro exatamente os percentuais, mas praticamente dobra. Se você já ouviu falar de educação financeira e não ouviu falar de educação financeira, praticamente dobra ali a forma com que a sua família se comporta e vivencia o dinheiro, né? E Claudinha, quais dicas você daria para um professor que está nos ouvindo e se sentiu tocado pelo tema de, poxa, eu preciso aprender mais sobre isso para levar para minha sala de aula, porque já já vou usar esse material, né? Qual E deve ser a postura dele nesse primeiro momento? pronto. Envolver a criança, desculpa, com a história, tanto do Onofre como o Sonho da Turma, porque eles vão se identificar com os personagens e ela pode desenvolver um projeto muito legal, sabe? Levá-los até um supermercado, trazer ali a pesquisa, sabe, de Uhum. valores. Muitas professoras levam até em dois comércios diferentes, então eles comparam o preço, onde é que está mais alto, mais baixo. Então, ela vai ali desenvolver um projeto que, além do que tem no livro, de sugestões do livro, o professor ele é muito criativo. E junto com as crianças, eles podem escolher qual tema e qual projeto trabalhar dentro da educação financeira, né? E realizar realmente sonhos, né? Qual é aquele, o que naquele momento, o que que eles estão querendo, aqueles alunos? Eu acho que a gente tem que ouvir a criança, tem que ouvir o aluno, e a partir do que eles trazem para a gente desenvolver esse projeto tão significativo. E acho que vai ficar todo mundo muito satisfeito, tanto os professores como as crianças e a família. Então, eu acho que tem tudo assim para que seja um projeto maravilhoso e os professores com certeza podem contactar, né, a editora. Nós, como autores, estaremos assim à disposição. A você, a Amanda, a equipe toda lá do IPDH sabe o quanto a gente é envolvido e quanto a gente está perto dos professores, porque é uma satisfação quando a gente vê um projeto sendo desenvolvido e uma criança utilizando o nosso material. Eu acho que é aquela gotinha no oceano, sabe? Que a gente está plantando aí para o futuro, então é uma satisfação muito grande de verdade. É isso que eu ia perguntar, essa gotinha no oceano, porque existe um objetivo final, que é o objetivo didático, digamos assim, não sei se é a palavra certa, que é trabalhar, potencializar o letramento financeiro nessas crianças, né? Mas para vocês, de coração, qual é o principal objetivo ao participar de um projeto desse? Acho que primeiro é um grande, talvez seja uma das coisas que eu mais me orgulho de ter participado, é ter construído um material de educação financeira, principalmente para criança. Que primeiro acho que é a realização pessoal mesmo, de trazer uma maneira clara, tranquila, organizada, para vivenciar temas importantes para todo mundo, né? Acho que esse tem um pouco de, né, essa autossatisfação, satisfação pessoal dentro desse contexto, porque realmente é muito interessante, né? E acho que o segundo passo é tentar fazer com que a gente melhore os índices de. Aí é um grande sonho, né? O sonho grande, mas pensar grande. Melhorar os índices de endividamento da população e, consequentemente, todos os índices, né? De poupança do país. Isso no longo prazo. Óbvio que ninguém vai acreditar que Uhum. isso vai mudar do dia para a noite. Mas, como ela falou, uma gotinha no oceano, talvez. Até porque essa criança que tá vendo isso agora, ela só vai ter consciência financeira mesmo lá na Exatamente. frente. Mas se ela já conseguir se envolver com a família, né? A família puder pegar o material ali, copiar num caderno, o que tem ali sobre orçamento e ficar todos os meses fazendo isso,
ou até mesmo no WhatsApp, por exemplo, numa rede social, num e-mail, ficar registrando tudo, numa planilha, se tiver acesso, já é muito importante. Então, acho que é isso, o desejo de pouco a pouco melhorando a vida das pessoas, né, por meio de algo tão claro, que é a construção de algo que não é hoje, né? Eu acho que o principal objetivo do meu trabalho na construção desse material é fazer com que as pessoas não banalizem o longo prazo, né? E não banalizar o longo prazo é acreditar menos que dinheiro vem fácil, né? E aí, se eu acredito menos que o dinheiro vem fácil, e se o dinheiro vem fácil, eu tenho uma grande contrapartida por trás disso, né? O que é que está por trás de um dinheiro que está vindo fácil, tá? Então, assim, a gente tem que construir esse trabalho justamente para fazer com que as pessoas entendam que é sobre o futuro, né? Assim, não é sobre só hoje, é sobre o futuro. E hoje que constrói, é o tijolinho que eu coloco hoje, que eu vou ter a quantidade de tijolinhos lá na frente. O que me Isso. move, eu acho que é ver cada vez mais crianças felizes, sabe? Assim, trazer menos dor. Então, quando a gente pensa em dinheiro, ele traz muitos problemas. Quando a falta do dinheiro, né? Então, traz separação, traz briga, traz tristeza, traz restrição, né? Então, se a gente puder, dessa gotinha no oceano, falar sobre educação financeira e a criança levar ali, né? Olha, um modelo de orçamento, sabe? Vamos fazer. E a gente recebe depoimentos assim, felizes, que as crianças conseguem multiplicar para a família e que a família tem algumas iniciativas diferentes, né? Que elas possam pensar em economizar mais recursos, né? Que, como o Felipe falou, se a gente chegar e sensibilizar uma família que um dinheiro que ele vem ali do Bolsa Família, um dinheiro que ele ganhe, não gastar nesse tigrinho, não gastar, sabe, numa coisa que esse dinheiro, a longo prazo, ele pode trazer ali muito mais benefícios, né, para todos da família. Então, se a gente sensibilizar uma criança, uma família, uma escola, uma sala de aula, eu acho que a gente já fica muito feliz como educador. O educador, ele trabalha com esperança. Se um educador não tem esperança, eu acho que acaba tudo, né? Então, a esperança sempre, quando a gente faz o material, que realmente aquele material vai melhorar a condição de crianças e jovens, né? Esse material é utilizado até o 9º ano. Então, hoje a gente vê também um contraponto. Então, os jovens, eles têm mais acesso à internet, então alguns já estão aplicando em ações, né? Tem algumas iniciativas do Tesouro Nacional que pode ser colocado R$ 30 por mês, que é o Educa Mais, né? Uhum. Brasil, então que a família ela pode ali fazer todo um planejamento para que chegue na faculdade e que na faculdade ele tenha ali um recurso para ele fazer uma faculdade, caso ele não consiga passar no Enem, porque a gente sabe que até isso, né? É muito mais difícil quando ele não tem o recurso necessário e ali ele dentro de um vestibular, às vezes ele não consegue acessar. Então ele vai ter que ter às vezes um dinheiro para isso. Então, eu acho que falta muita informação. A gente tem alguns caminhos, então a gente, com a coleção, a gente pode trazer essa informação tanto para o professor, tanto para a família, né? E junto também com o IPDH, a plataforma, né? Eu acho que a gente também está fazendo isso, né, Eduardo? Você também pode falar um pouquinho mais de como eles também podem acessar essa plataforma e os conteúdos, né? Como aqui hoje, podcast, tanta coisa que tem legal. Isso mesmo, muito bacana. O material é mesmo muito fantástico. As histórias, para quem não conhece, são realmente bacanas. O livro é didático, É. não didático, seu livro didático, é um livro didático, muito didático, né? Um projeto gráfico bacana. Realmente é um material incrível de a gente que percorre os municípios, ver o quanto é, os professores gostam, o quanto ele faz a diferença Tem mesmo em vídeos, né? cada Depois um. a gente, o pessoal usando o som da turma, o cofre do O Novo. cofrinho, É, tem um cofre que eu não é, trouxe aqui, mas existe um cofre que as crianças vão colocando seu dinheirinho e, e faz o sucesso. Uma vez eu dei para uma criança, ela, meu Deus, eu vou ficar rica, né? Só ela ter ganho o cofre, ela já e foi uma foi oportunidade, incentivada. Eduardo, na Bienal do Livro, muitos pais, né? Eu sou psicopedagoga, trabalho com famílias e crianças e queriam adquirir o material, né? E muitos levaram para trabalhar em casa, Ah, porque e a aham. gente fala também sobre o livro de atividades, né? O livro de atividades é muito legal. Ele traz assim atividades bem Sim. diferentes, né? Onde a criança e a família elas podem
pensar mais sobre isso e desenvolver atividades bem concretas. É isso, é aprendizado de forma lúdica e significativa, Com certeza. né? Queria agradecer vocês por esse papo super bacana. O tempo passou, ó, Boa. Passou rápido. voando, muito, Passou muito muito rápido. rápido. Porque o assunto é bom, o assunto é bacana, a gente tem prazer em falar sobre isso. E é bom que tem mais assunto para outros episódios, né? Sim, com certeza. Diga. Eu queria só fazer duas mensagens aqui finais, né? A primeira é que hoje a gente tem um grande rival da educação financeira, que é a tecnologia, ao mesmo tempo ela é uma aliada, mas o algoritmo das redes sociais, ele se torna um grande rival da educação financeira, né? Porque ele vai lhe mostrar o que você quer, Você quer. o que mais lhe agrada, né? Então, se a gente não tiver ali por trás construindo bases sólidas, a gente vai perder esse jogo muito rápido, né? Então, por isso que é muito importante que passem esses projetos de lei, que essas iniciativas se fortaleçam muito. Então, assim, eu acho que o algoritmo ali das redes sociais, ele é um grande rival nesse sentido, né? De estimular o consumo. Ele pode ser um aliado de quem sabe usar, um jovem que sabe usar, mas ao mesmo tempo, na média, né? Ele acaba trazendo muito mais o desejo, o consumo imediato, a facilidade de você comprar qualquer coisa ali. E a segunda mensagem que eu queria trazer aqui, e essa eu acho que ela é importante também, acabei vocês falando, acabei de pensar, é que a educação financeira, ela é sobre tempo, né? Quantos de vocês conseguem ter pleno domínio do seu tempo, né? Nosso tempo, ele é muito dedicado a terceiros, muitas vezes porque não porque a gente queira, né? Não é o tempo que a gente está com a família, não é o terceiro família, é o terceiro preocupações envolvidas com o trabalho, preocupações envolvidas com outras questões que não são necessariamente é, importantes naquele momento. Então, a educação financeira ela é sobre tempo, né? Se eu puder conseguir guardar dinheiro, com certeza, lá na frente, eu vou ser mais dono do meu tempo, Hum. tá? Então, ter mais autonomia, mais liberdade e mais capacidade de usufruir do próprio tempo, que hoje o tempo não é nosso. Isso é uma realidade que a gente tem que conviver, né? O tempo da gente não é nosso tempo. A gente vende o nosso tempo para os outros e está sempre vendendo. Por mais que a gente esteja acessando a rede social ali, o nosso tempo está sendo vendido Pro, para os pros algoritmos, né? algoritmos, isso. Então a gente precisa realmente ter comportamentos mais sólidos para que a gente seja dono do nosso próprio tempo. Falou e Isso disse. mesmo. Então é isso, que a educação financeira venha para trazer mais benefícios, né? Às crianças, às famílias, com essa mudança de comportamento mais consciente, mais sustentável, né? Trazendo, a gente fala assim, de amor mesmo, que a gente precisa, né? E eu acho que tudo isso está envolvido. Quando eu tenho uma organização melhor na família, eu vou ter todos esses sentimentos, né? E esses comportamentos mais alinhados, né? E aí o ganho é da criança que está ali, é o ganho de tudo. É. Então, acho que eu falo que é um efeito dominó. Se a gente trabalhar a educação financeira realmente integrada à educação, os ganhos vão ser imensos, né? Que tudo está muito integrado. E é isso. E adorei participar aqui da primeira vez, né, no podcast das edições. Agradeço e já espero uma nova oportunidade para a gente falar mais. Eu também agradeço, deixar as mensagens e não tive tempo de agradecer. Obrigado aí pelo tempo. E a gente realmente quer estar sempre envolvido com a agenda livre para tratar desses assuntos que Isso. enriquecem muito a nossa vida e a vida das pessoas. A gente que agradece, eu particularmente agradeço pelo tempo, né, que vocês estão disponibilizando para a gente, pela discussão, por fazer parte desses e de outros projetos, né, das edições de PDH. E agradecer a vocês também que estiveram conosco, nos ouvindo. A nossa intenção enquanto educadores, comunicadores, é que vocês sejam tocados, né, e que saiam daqui e busquem fazer a diferença no dia a dia, certo? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada.